Graças e paz, queridos, amém? Esse dia será um dia abençoado na sua vida. Eu creio que Deus está abençoando a sua história, transformando a sua família, trazendo vida e graça para o seu lar. Eu sei que hoje é um dia especial para a sua vida. Hoje é dia de cultuarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 130, do versículo 1 ao versículo 8, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que seja temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espera na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E é ele que remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Deus. Estamos vendo aqui o Senhor nos convidando, irmãos, para esperar e confiar nele, porque dele vem a remissão, dele vem a libertação, dele vem a restauração para minha casa, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, porque eu sei que Deus vai nos guardar em todo o tempo. A Bíblia diz que é dele o perdão. Então, espera no Senhor, confia nele, porque ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Eu quero te convidar a juntos adorarmos ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Sim, Deus. Entregamos o nosso louvor a ti, Senhor. E clamamos pelo teu perdão, pela tua graça. Mesmo sozinhos, cremos que o Senhor está conosco. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Então diga: te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso deste amor. Estende sua mão para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Sim, Senhor. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. E aqui na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim meu lamento. De repente o teu amor me largou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende sua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te
peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende sua mão para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia. É, Senhor. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, Deus. Aleluia. Santo Tu és. Levanta a tua voz e diga que Ele é o teu escudo e a tua proteção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Diga para Jesus. E nunca me cansarei. Olha, posso ouvir a sua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e te leva até aonde? E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Você já viu tudo isso? Olha, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Só Ele faz isso. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde você se sente seguro? Em teu colo, Altíssimo. Então diz pra Ele: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, ela é escudo para o que nele crê. Essa é a vontade, o desejo de Deus, de te tocar, de te curar, de te redimir, de te restaurar, porque não há grades, não há barreiras, não há ferrolhos que possam te prender. Aleluia! Crê somente, levanta a tua voz para o teu Deus e diz para Ele: não há ferrolho, nem
se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, o que ela é pura, ela é escudo para o que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem, Senhor, diante da sua voz. Não há doenças, Pai, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, Deus, é pura, escudo para o que nele crê, escudo para o que nele crê, escudo para os que em Jesus crê, escudo para o que nele crê. Ah, Senhor, Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és grande, imenso, Senhor. Se nós estivermos abatidos, toma-nos em Tuas mãos. Coloca a mão no teu coração agora e deixa Jesus tocar em você. Diz para Ele o que você está sentindo agora. Diz para Ele o que você está passando agora. Toma os pedaços do meu ser e faz tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, Jesus chega e vem. Toma os pedaços do meu ser. Aleluia, Senhor. Quero te seguir por este caminho e dar meu coração para o teu louvor. Os dias maus vierem despedaçar teu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Levanta a tua voz e diz: toma os pedaços do meu ser
meu ser. Aleluia. Quando penso no que passei, e minha vida foi tão ruim, eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, razão pra prosseguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Levanta a tua voz e toma, Senhor. Toma os pedaços do meu ser e faz tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toma, Senhor. Toma os pedaços do meu ser e faz tudo novo, Pai, para mim. Olha só. Quando eu perdido e bem triste estiver, sabe o que se faz? Toma os pedaços do meu ser, do meu ser. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Glória a Deus pelo louvor. E nós glorificamos ao Senhor por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor, nos alimentando da palavra dele. Amém? E o meu desejo é que a paz que excede todo o entendimento esteja aí alcançando cada um dos seus corações, que a saúde, que o Senhor venha mesmo guardar cada um de vocês, meus irmãos. Estou com muitas saudades. Amém? Então vamos hoje, né? Dar um like aí, como o pastor Batista sempre pede, né? Para manutenção do canal. E eu sei também que você pode também enviar esse vídeo para que outras pessoas sejam edificadas por causa da palavra do Senhor. Amém? Então a palavra nessa noite que está em 1 Samuel 4, a partir do versículo 1, diz assim. Então, quem não tem Bíblia, encoste aí alguém que não tem. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram:
vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa terrível dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria, e a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então, irmãos, agora nós vamos orar, né? Nós lemos a palavra e agora vamos orar. Coloque aí a mão no teu coração. Antes disso, se puder, dê um abraço nessa pessoa que está aí ao seu lado. Valorize essa pessoa que está aí ao seu lado. Ela não está aí por acaso. O Senhor tem permitido. Ame. Se você tiver algo contra ela, se você tiver algum conflito, esse é o momento para você perdoar, para você liberar perdão, para você pedir perdão. Amém? Nós precisamos, meus irmãos, remir o tempo, porque os dias são maus. Então fica bem, né? Procura mesmo manter esse lugar em comunhão de amor. Amém? E isso é caro. A paz é cara. Muitas vezes a paz, para você ter paz, você vai ter que ter renúncia, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você não quer abrir. Mas talvez quando você abrir, às vezes do orgulho, você vai poder ter paz. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, como nós precisamos de Ti, como nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua, de continuarmos na Tua presença, até que nos ajudou, Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Obrigado pela Tua poderosa palavra, ela é apta, Senhor, ela é profunda, Deus. Trabalhe em cada um de nós, fala conosco, continua falando conosco, Deus. Fala com cada irmão nessa noite que está aí, Senhor, com o coração receptivo, aberto. Renova nossa mente, Pai, através dessa palavra rema que vem do Senhor, meu Pai. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, então nós podemos perceber aí que ali, né, naquela época, estava ali Samuel, que era o sacerdote, o juiz e também profeta. Naqueles dias eram dias difíceis e os israelitas saíram à guerra, como está escrito no capítulo 4, contra os filisteus, e os filisteus lutaram contra Israel, intensificaram o combate e Israel foi derrotado pelos filisteus e derrubaram ali 4.000 homens. E é interessante que eles fizeram a pergunta: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Então veja que eles atribuíam aquela situação de derrota exatamente porque o Senhor permitiu. E eles fizeram uma pergunta. E quando eles fizeram a pergunta, né, por que o Senhor permitiu? E acrescentaram: vamos lá a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então é interessante quando muitas vezes nós estamos passando a situação de prova, de batalha,
como nós queremos saber por que Deus está permitindo isso. Mas me parece que essa pergunta foi logo, não houve um vasculhar, mas logo houve uma resposta. Vamos logo lá em Siló e a gente busca logo a arca da aliança do Senhor para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, irmãos, olha só o que aconteceu. Então, quando eles viram a derrota, vamos lá em Siló e a gente vai buscar logo essa arca. A arca do Senhor, ela representa a presença de Deus, né? Então, e por que não também, né? A palavra de Deus. Olha só, porque tá ali a arca, quando Moisés subiu ali ao monte, Deus deu todo o projeto, né? Deus gosta muito de dar projetos. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus do nosso jeito, mas Deus, assim como Ele deu o desenho da arca, Ele também deu o desenho do tabernáculo. Deus é muito detalhista, né? Então Ele deu toda a estratégia ali, todo o desenho, todo o projeto. E ali, como muito criterioso, Ele diz como é que seria aquela arca, madeira de acácia, né? Toda revestida em ouro, que é a glória de Deus. Então ali a presença, estava ali as 2 tábuas, estava ali a vara de Arão que floresceu, tinha ali um pouco do maná. Então ter a arca, quando a gente lê lá em Josué, quando o povo estava entrando na terra prometida, era você ver, né, que para eles tomarem a terra, a arca ia à frente com os sacerdotes e o povo ia mais atrás seguindo. Quando era montado ali aquela tenda do Senhor, a arca ficava ali no lugar santíssimo. Então veja só que coisa linda. Então o povo imediatamente, estamos com um problema, vamos chamar a presença de Deus. Só que a gente observa quem é que estava ali no meio, né, daquela situação. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias. E diz a palavra lá em 1 Samuel 2:12, que os filhos de Eli eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Olha só, eles não se importavam com o Senhor. E aqui no 17, né, do 1 Samuel 2:17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, diz a palavra que os filhos de Eli eram filhos de Belial, né? Então, eles eram corrompidos e eles viviam ali no templo do Senhor, mas eles não reverenciavam o Senhor. Então, olha só, eles estavam ali, houve guerra, houve a prova e eles perderam, né? Imediatamente houve uma pergunta, mas automaticamente se lançou-se mão, né, da presença do Senhor. Irmãos, trazendo para o nosso contexto, o que é que nós aprendemos com isso? Porque muitas vezes, no meio da batalha, quantos de nós questionamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo com isso? E às vezes a gente lança a mão mesmo, irmão, vai para a palavra. Mas quantos de nós, queridos, quantos de nós não nos aprofundamos na pergunta? Nós somos tão rápidos, queremos logo a vitória, queremos logo resolver a questão da luta, mas nós não nos aprofundamos naquilo que Deus quer nos falar, que Deus quer ministrar ao nosso coração. E olha só, né? Automaticamente uma pergunta foi feita e imediatamente uma direção foi tomada. Então, os filhos de Eli, né, os Hofni e Finéias, que ministravam ali no altar do Senhor, né, eles agiam, eles desprezavam as coisas de Deus. Mas é interessante que todo aquele povo ali da época, né, olha só, quando a Arca da Aliança chegou de Siló, no acampamento ali do Senhor, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 4:5, que quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Olha, irmãos, às vezes nós somos tão emotivos
nós temos emoções tão calorosas. Eu mesmo sou assim. Geralmente eu não sou de chegar, oi, boa noite, né? Eu tento mesmo me policiar, porque às vezes a gente tem muito barulho, mas tem pouca consistência, né? Às vezes a gente tem muitas manifestações calorosas. A gente vê muito isso às vezes no casamento, né? Vai ter o casamento, vai casar, então lembra muito de festa, de como vai ser a música, de como vai ser os bombons, a coisa, mas e não tem nada de errado nisso, mas às vezes a gente não se atenta para o que é de fato importante, né? E tudo bem, ninguém está errado por gritar na presença de Deus, por pular, por ter uma Bíblia aberta dentro de casa, por ter todo esse como é que eu poderia dizer, essa linguagem tão crentez, né? Está repreendido em nome de Jesus, o glória, aleluia, e nada de errado nisso. Mas quantas vezes a gente se esquece da aliança, né? Às vezes até mesmo com amigos, a gente às vezes é tão assim, tão ricos nas palavras, mas nas atitudes. E olha, queridos, com Deus também não é diferente. Quando a gente vai ler lá em João 14, o Evangelho de João 14, no versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amém? E no versículo 23 diz: respondeu Jesus, e se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. No 24 diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, queridos, o amor de Deus muitas vezes vai além das canções. Quantas vezes, né, a gente entra ali, como esses nossos irmãos aqui lá de Israel. Quantas vezes a gente, não, chama aí a palavra, né, e não está errado não, porque é a palavra mesmo, que é a nossa bússola. E chama aí, vamos fazer um jejum e vamos fazer aqui um culto e glória a Deus por isso. Mas muitas vezes o que a gente tem que perseverar é na busca da face do Senhor para ouvir respostas. E às vezes a gente quer a todo custo que Deus vá resolvendo questões externas, quando na verdade Deus quer resolver questões internas. Quantas vezes Deus quer consertos no nosso coração, né? Às vezes áreas da nossa vida que estão sendo muitas vezes tocadas. O inimigo muitas vezes tem obtido vitória, e às vezes a gente, o que aconteceu? Vamos aqui, eu vou para a palavra, eu vou e tudo bem, mas às vezes o que a gente tem que fazer é: Senhor, para quê? Não é o porquê, mas para quê? O que está acontecendo, Senhor? Em nome de Jesus, né? O que será que está acontecendo? E aí, irmãos, olha só, eles gritaram tanto que a terra estremeceu, né? E diz a palavra que até os filisteus, está lá no escrito no 1 Samuel 4:7, os filisteus ficaram com medo e disseram, quando eles souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, eles lembraram do Deus que trabalhou a favor de Israel lá no Egito. Às vezes, irmãos, tem pessoas que talvez não tem tantas práticas, não tem tantas manifestações calorosas, né, com relação às coisas de Deus, mas muitas vezes eles temem mais a Deus, têm mais fé do que o Senhor, do que nós, né, mais fé no Senhor muitas vezes que a gente, tem uma prática interna, né, de temer. De certo que os filisteus só tinham esse medo, que não era temor, que é diferente, né? Então, essa arca veio, o povo gritou bastante, né? Toda aquela manifestação, mas ali estavam todos juntos, e olha quem lá estavam, né? Os ímpios que estavam na casa do Senhor, que sabiam tudo sobre o sacrifício, sobre a adoração, sobre a questão do que a arca representa. Quantas vezes a gente sabe tudo acerca disso, né? Quantas vezes? Mas muitas vezes nos embates no dia a dia, a gente lança a mão, tem todas essas manifestações, né? E tudo bem, mas muitas vezes é aquela questão da lata, né? Que está vazia.
Então tudo nos leva a crer que haviam ali gritos pelo entendimento, mas não temor por obediência. Então o que é que estava vindo, né? Então lá a palavra do Senhor também diz, lá em Romanos 12:1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nos oferecer em sacrifício vivo. Então, todo sacrifício vivo está ali no altar, ele vai se manifestar, ele vai se mexer, ele vai, demonstrar, vai ter sim todas as manifestações, mas há um culto racional. Sabe, irmãos, no dia a dia, nas decisões, naqueles lugares onde só você e Deus, onde só você e Deus estão ali para tomar decisão no que vai falar, de como vai agir, na renúncia que vai ter que fazer, na decisão, no comportar-se. Não vai ter ministério de louvor ao fundo, não vai ter ninguém ali intercedendo, mas é você. Eu vou fazer isso por causa do Senhor. Eu não vou agir dessa forma, né? Muitas vezes, quantas vezes você se vê com o celular na mão, vendo coisas que você, muitas vezes, não tem, como a Bíblia fala, às vezes a gente tem que cortar na carne, irmãos. No sentido, se teu olho faz você pecar, arranca teu olho. Lógico que é no sentido figurado, misericórdia, mas se é o teu celular, tenta não ficar sozinho, tenta não ficar com ele, né? Então, culto racional é na hora ali de você saber que talvez até outra pessoa não tem razão, mas você diz, não, eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, eu é que não vou ter direito ao perdão do Senhor. Então eu preciso praticar o meu culto racional, que vai além das emoções, é o culto ali, da decisão de cultuar o Senhor através das nossas atitudes. E aí, irmãos, o que é que a gente aprende, Que a palavra de Deus, quantas vezes a gente entra na casa de alguém que está lá a palavra aberta no Salmo 91, e glória a Deus por isso, amém, Mas essa palavra ela tem que ter vida em nós, mais do que lemos, esse livro é um livro vivo, é o mundo de Deus, Então nós temos que mais do que conhecer, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu comi com o Senhor, Senhor, eu andei nas praças, eu fui na igreja, eu ministrei, eu orei, eu vi pessoas sendo libertas, eu fui usado no milagre. Jesus vai dizer, eu não te conheço, porque ali muitas vezes foram usados, eles andaram na dimensão dos dons e não dos frutos. Então, esse povo tinha aquela arca como um amuleto de sorte, achando que esses ritos está andando no meio da casa de Deus, fazendo as coisas, as coisas de Deus, mas mais do que fora. Existe um lugar onde Deus quer habitar. Ele quer fazer a diferença. O reino de Deus, irmãos, alguém um dia perguntou para Jesus, como é que vai ser a vinda do reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não é de visível aparência. Ninguém vai poder dizer, ele aqui ou ele acolá, mas é dentro de vós, no vosso coração. Então é aqui. Então olha só, esse primeiro momento Israel não obteve vitória. Primeira luta, 4.000, e depois que a arca veio, foi pior, irmãos, porque foram 30.000 homens derrotados, e a arca ainda foi tomada. Mas aí diz a palavra, aqui já, em outro momento, porque aí, a arca foi retirada do meio do povo de Deus e houve muitas questões, tiveram que devolver, mas aqui no 1 Samuel 7:2 diz assim, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, olha, depois disso 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Olha como as coisas mudaram. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus.
E olha o que é que acontece no versículo 4. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Olha que coisa linda. Diz a palavra no 6, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Queridos, que voz é que você tem ouvido? Né? Ali naquela guerra estavam Hofni e Finéias, né? Pessoas que aparentemente viviam com as coisas de Deus, em meio às coisas de Deus, mas as práticas, né? Eles eram acostumados com as coisas de Deus, mas as práticas, as atitudes, os frutos não revelavam isso. Quem é que tem liderado aí? A quem você tem eleito aí, elegido aí nos seus ouvidos? Qual é a voz que tem direcionado você nesse seu dia a dia aí? Quem é que tem permitido, você tem permitido ouvir? Então, olha aqui o povo já estava com Samuel. Então, às vezes, a gente tem passado lutas com pessoas do nosso lado que querem resolver o problema. Mas muitas vezes o problema, a questão não é fora. Olha o que Samuel disse, né? Se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, então livre-se então, faz essa faxina aí no coração de vocês. Faz essa faxina, Mara. Né? Retire os ídolos, o altar, a falsa adoração, a falsa espiritualidade. Muitas vezes, ervas daninhas que estão aí dentro. E olha só, irmãos, e aquele povo, né, começou mesmo a clamar a Deus. Quando você vê que alguém é de Deus, né, diz que é melhor a ferida de quem ama do que a lisonja, viu? Então, às vezes, você vai ter pessoas perto de você que não vai dizer o que você quer, mas vai dizer o que você precisa. Quantas vezes, né, eu me lembro de um pastor lá em Camaquã que me pastoreava. Tudo que eu queria era que tivesse alguém do meu lado para me defender com relação ao que meu marido estava aprontando. E de fato ele aprontava, mas eu também não queria fazer minha parte. E no dia que o pastor me visitou, que ele chegou e disse: olha, vamos abrir aqui a palavra, viu, irmã, na frente do meu marido, e disse: a Bíblia diz que as mulheres devem ser sujeitas a seu marido. E eu, tipo assim, mas tu não fala isso na frente dele. Mas havia sim um conserto com meu marido, mas também havia um conserto, né, no meu procedimento. A gente tem que parar de ser vítima, irmãos, e encarar os fatos. Né, encarar. Às vezes a gente está querendo culpar as outras pessoas, quando na verdade nós é que temos que descer o joelho e orar e dizer: Senhor, o que é que eu preciso mudar, Senhor? Essa faxina que eu preciso. E olha só, irmãos, então Samuel ali começou a falar, né, e aí a confrontar o povo começou a buscar, a jejuar, a se arrepender. E diz a palavra que quando o povo, os filisteus, olha aqui no versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. E aqui eu quero fechar, irmãos, dizendo no 13, assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. E olha que coisa linda, porque a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Irmãos, às vezes somos nós que estamos contra Deus e o inimigo tem ganhado vantagem nisso. Muitas vezes é isso. O inimigo, muitas vezes na área de um relacionamento, de uma amizade, né, de relacionamentos, até mesmo relacionamento com Deus. Coisa boa, irmãos, é ter Deus do nosso lado. Não é ser um religioso que conhece as práticas da igreja, mas é vivê-las dentro de nós. E que em nome de Jesus, nessa palavra, né, se aplique a cada um de nós, né? Então,
E ali Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E o inimigo foi dominado, e a mão do Senhor, que seja assim na minha e na sua vida. Que seja assim na minha e na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Que a gente, mais do que ter religião, porque Deus não veio nos buscar para termos uma religião, mas termos um relacionamento com Ele. Ouvir Deus falar, buscar ouvir a voz de Deus, entrar no quarto, fechar a porta e ouvir o que o Pai tem a nos dizer, o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ministrar, né? A falar conosco. Muitas vezes a situação é fora, mas Deus quer, às vezes não vai mudar a situação fora, mas quer nos mudar por dentro. E aquele povo ali estava sendo liderado por homens ímpios. Será que você tem liderado sua vida como uma pessoa ímpia? Que conhece as coisas de Deus, mas que não teme a Deus, no que diz respeito à sua história, à sua vida? Então, quando nós deixamos a liderança do Espírito Santo, quando nós nos humilhamos, irmãos, aí é que está, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que nós precisamos fazer, nos humilhar, e ainda que tenha as manifestações calorosas, porque isso faz parte do nosso temperamento, mas que por dentro existe uma aliança na obediência ao mandamento. E se temos tido dificuldade de obedecer, vamos clamar a Deus: Senhor, tira toda incredulidade, todo obstáculo. E a gente ali gemendo, como esse povo mesmo. Eles começaram a se consagrar e a suplicar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Senhor, o Senhor nos conhece, meu Deus. O Senhor conhece cada vida que está acessando, meu Deus, esta palavra nessa hora. E Tu tem visto e acessado cada contexto, a começar de mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, muitas vezes temos perguntado e muitas vezes não temos dado tempo, não temos investido tempo, meu Deus, em ouvir, Senhor, a Tua voz nos direcionando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, a descansar, ó Senhor, a deixar toda inquietação e nos prostrar diante do Senhor, Pai, e ouvir a Tua liderança, a liderança do Teu Espírito, Senhor, nos direcionando o que fazer, Deus. Naquela época o povo tinha que tirar os balins, os ídolos, e nós, Senhor, muitas vezes a distração, Senhor, muitas vezes a natureza ruim, Senhor, nos ajuda, Deus, a nos humilhar e nos arrepender, e que a mão do Senhor não seja os nossos braços, mas a mão do Senhor seja contra o inimigo, e que o inimigo seja dominado no nome de Jesus. Amém? Um beijo, meus irmãos, eu amo vocês, que essa palavra tenha sido edificada e edificado o teu coração, amém? Cada família, Senhor, toma os órfãos, as viúvas, toma os irmãos, Senhor, que porventura estejam desempregados, estão passando alguma luta, Senhor, toma a tua igreja perseguida, alcança, Senhor, e derrama do teu refrigério em cada coração, a começar do meu, amém? Um beijo, amo vocês, saudades, um beijo, meu pastor, minha pastora e a igreja do Senhor, amo vocês.